Quem é vivo sempre aparece, na verdade. Olha, como vocês podem ver, até pela bagunça ali atrás, eu me mudei. Essa é a razão pela qual eu sumi agora nesse mês. Como uma pessoa super desorganizada que sou, eu ainda não terminei de organizar tudo, então por isso que eu ainda tô demorando a gravar vídeo, mas eu tô aproveitando o carnaval, né? Pra poder tentar colocar alguma coisa em ordem. E hoje, né, finalmente, nós vamos falar do grande rei de Oió, Xangô. Falar de Xangô pra mim não é muito difícil. Eu sou rodeada de filhos de Xangô, né? Falei no vídeo de Iemanjá, que eu tinha muitas pessoas de Iemanjá na minha vida, muitas mulheres de Iemanjá na minha vida. E eu tenho também muitas pessoas de Xangô na minha vida, eu acho que até mais do que de Iemanjá, né? Talvez pelo fato de eu ser de Ançã, não sei. Mas é muito fácil identificar Xangô pra mim, eu sou cercado deles, é meu pai, padrinho, amor, amigos, tudo é Xangô. Até o cabeleireiro de anos é de Xangô, né? Rodei, não encontrava ninguém que conseguisse domar esse cabelo. Conheci o Luciano, parei com ele. Enfim, eu me dou realmente muito bem com pessoas de Xangô, é um arquétipo que eu gosto muito. Mas, sem dúvida, pra mim, Xangô é um dos arquétipos mais apaixonantes. Não é à toa que eu tô com 8 anos. É chover no molhado falar que os filhos de Xangô são pessoas extremamente justas. Mas o que eu quero já começar a desmistificar aqui é o seguinte: eu tenho observado, eu até inclusive ouvi de alguns sacerdotes atribuindo a Xangô a característica de calma, de placidez, né, apenas pelo fato dele ser o Senhor da Justiça. Então, correlacionando Xangô a Libra como se fosse Xangô realmente um exemplo de placidez e estabilidade, que não é verdade, tá? As pessoas de Xangô, de um modo geral, esse arquétipo que contém paz, contém essa tranquilidade exacerbada, isso daí é uma coisa de Oxalá, isso é coisa de outros orixás, mas não para Xangô. Apesar de ser um orixá muito justo, né? Apesar das pessoas de Xangô serem muito justas e sempre, com certeza, pensarem muito, medirem os prós e os contras antes de agir, são pessoas extremamente enérgicas e não são tão cautelosas como muitas pessoas costumam falar. Cautelosas no sentido de serem tranquilas demais, paradas demais. Isso não é verdade, gente. A pessoa de Xangô, Xangô é o fogo em si, né, que arde, toda essa intensidade do fogo que é atribuída a Xangô. O fogo é um elemento de Xangô, então toda essa característica do fogo é muito a cara das pessoas de Xangô, né? Pessoas de Xangô são pessoas quentes em diversos aspectos. Então, ai meu Deus, eu vou parar. Então, vai começar daqui a pouco os cristãos macumbeiros dizendo que não pode misturar sacanagem com religião. Eu nem falei nada de sacanagem, mas enfim. As pessoas de Xangô são pessoas quentes, não só no sentido de sexualmente falando, mas no sentido de terem uma personalidade um pouco esquentada. Não são pessoas muito tranquilas, são pessoas ágeis, são pessoas que estão sempre em movimento, sim. São pessoas que fazem acontecer. E são pessoas que têm o sangue quente, no sentido de não serem tão calmas, como erroneamente as pessoas tentam passar. Muitas pessoas hoje em dia tentam passar. Pelo contrário, né, Xangô destronou o próprio irmão dele. Né? Ele é uma pessoa que faz acontecer. Então, se for preciso aqui tomar uma medida drástica e quebrar um barraco aqui para resolver uma situação, se essa situação pedir uma resolução imediata, pedir logo um ponto final, Xangô vai ali e resolve, ele faz mesmo. Muita gente acha que esse tipo de característica é só atribuído a algum Anhansã, né, a outros orixás de guerra, mas não é.
Não é que Xangô seja guerreiro, né, como Ogum ou como Yansan, e até mesmo como Oxóssi ou Exu. A ele é atribuído mais a função de governar, né, de a realeza dele, mas ele sabe muito bem como atingir um objetivo, ele sabe muito bem como chegar até o fim que ele quer. E isso exige da pessoa muita força, muito empenho, muita agilidade. E essas são características das pessoas de Xangô. Mesmo não sendo considerado um santo de guerra, Xangô também é um conquistador, né? Também em duplo sentido. Mas é um conquistador, não só de pessoas, mas um conquistador de objetivos. Então é impossível um conquistador, uma pessoa ser uma conquistadora se ela não tem características muito fortes, de personalidade muito forte e muito ardente. E Xangô é isso aí. E a principal forma que a gente que está dentro, né, dessa questão do santo identifica o filho de Xangô é aquela sensação que ele tem de peso. A gente, quando olha uma pessoa de Xangô, não de peso de carregado não, gente, peso de imponente, sabe? É aquela coisa que chega e você nota, independente do tipo físico da pessoa, independente da classe social da pessoa. O filho de Xangô, ele tem uma coisa de majestade nele, uma força, uma pessoa de presença, sempre. Ele é muito notado, sempre. Além disso, ele sempre passa um aspecto de serem pessoas bem sérias, responsáveis, e realmente são, viu? Até hoje eu não me lembro de conhecer pessoas de Xangô que fossem malucas, irresponsáveis, que fossem infantis e esse tipo de pessoa que não quer nada fora do Brasil, não, muito pelo contrário. Ele tem uma consciência muito apurada da função dele na vida e uma consciência do mundo de um modo geral, faz com que sejam pessoas que tenham um bom senso muito forte. E talvez por serem só de Xangô, só por ser de Xangô, né, toda a realeza que Xangô tem, toda a importância que Xangô tem, essas pessoas têm muita facilidade de serem ouvidas. Mas elas sempre têm uma coisa muito importante para falar, a opinião delas deve ser sempre muito levada em consideração, porque é uma opinião sempre muito bem formada, muito bem pensada, e parece que a pessoa de Xangô ela tem a capacidade de enxergar as coisas de uma forma muito panorâmica, sabe? E muito justa também, né? Ao contrário da gente, que é de santo de guerra, eles não têm essa coisa passional. Então, quando eles emitem uma opinião, é sempre uma opinião muito clara e muito limpa. Xangô é uma pessoa totalmente imparcial. E talvez seja por isso também, além de ser somente por ser de Xangô, talvez também seja por isso que são pessoas que são facilmente ouvidas. Independente da classe social que elas tenham, independente se elas vão falar para um superior ou se elas vão falar para alguém de outro nível, é muito fácil para os filhos de Xangô adquirirem respeito. Pessoas que gostam muito de aprender e tem uma sabedoria com eles muito grande, sabedoria de vida mesmo, sabe? E costumam gostar de ler, costumam gostar de conhecer novos assuntos, novas pessoas, novos lugares, são pessoas dadas à viagem, sim. Então tem muita gente que acha que Xangô, por ter essa concepção de pedreira, né, a Umbanda também ajudou muito a difundir essa coisa de Xangô, pedreira estável e parou só ali, e não é muito assim não. Claro que, como eu já falei, é justamente essa sensação que a gente tem de peso, né, de rocha, quando a gente chega perto de uma pessoa de Xangô, mas isso não quer dizer que seja um paradão da Silva. Não, gente. Então ele sabe muito sobre muitas coisas, ele tá sempre por aí. A gente não percebe muito isso, eu falei até com meu pai mesmo ontem sobre esse assunto, a gente não percebe tanto essa coisa as voltas que Xangô dá de um modo geral, porque são pessoas extremamente discretas, sabe? Talvez não tão fechadas como uma pessoa de Oxóssi, mas são pessoas muito discretas, muito reservadas, né? Essa coisa muito adulta que o filho de Xangô tem,
Então a gente nunca sabe tudo sobre o que ele sabe, tudo sobre aonde ele foi, com as pessoas com as quais ele se envolve. Existe sempre não há necessariamente de mistério, mas existe muita reserva nas coisas de Xangô, mas você pode ter certeza que eles são sempre muito mais do que eles deixam transparecer. Não por uma questão puramente de guardar segredo, mas porque eles são reservados. E diferente, né, de outros orixás que gostam muito de falar sobre as coisas que fazem, a pessoa de Xangô, ela já é mais tranquila em relação a isso, né? Ele não tem essa necessidade de se autoafirmar pelas coisas que ele faz. Então, uma pessoa de Xangô não vai ser uma daquelas pessoas bobonas que fica jogando na cara dos outros as coisas que elas têm e que elas fazem e que elas são e etc, as pessoas que elas pegam e tal. A pessoa de Xangô não é assim, porque geralmente são pessoas muito seguras, sabe? São pessoas que têm uma boa autoestima e são pessoas plácidas, não no sentido de serem paradonas, como eu já falei anteriormente, mas plácidas porque elas sabem muito bem quem elas são. Elas sabem que elas estão ali no topo e que elas não precisam de nada dessas coisas para se autoafirmar, porque elas já estão firmes, muito firmes, sempre. Existe um consenso entre os pais de santo, geralmente, de que os filhos de Xangô são sempre pessoas acima do peso ou são sempre pessoas muito fortes. Mas não é bem assim. Eu conheço pais de santo, obviamente, mais velhos que eu, que eles julgavam que uma pessoa, inclusive do meu meio, era muito de Xangô. Que essa pessoa era de Xangô e tal. Essa pessoa, na época, era uma pessoa gorda. É um amigo meu, ele era gordo. E julgavam que ele era de Xangô por causa disso. Eu me lembro de estar na macumba e só ouvir isso. Eu nunca achei que ele fosse de Xangô, mesmo na época eu era muito novinha no santo. Mas eu tinha pra mim que ele não era. Porque, eu não sei se por eu ser de Ançã, não sei se pela minha sensibilidade, mas eu não sentia Xangô nele. E eu não sinto até hoje, de fato, ele não é de Xangô, ele é de Ogum com Yansan. Olha só isso. É fogo, mas é outro fogo. E as pessoas têm essa tendência de atribuir características físicas como características de orixá. Então, não necessariamente as pessoas de Xangô são pessoas gordas ou são pessoas fortes. Sim, tem sim uma tendência a serem mais troncudas, a terem uma certa obesidade, sim, ou terem um aspecto de fortes, sim, tem sim. Porém, existem muitos e muitos filhos de Xangô que são magros. Não necessariamente você deve atribuir aspecto físico à característica de orixá, tem que ter muito cuidado com isso. Mas sim, coincidentemente ou não, as pessoas de Xangô que eu conheço realmente, elas têm uma certa tendência a acúmulo de gordura ou são muito fortes. As mulheres, principalmente, têm a parte de cima do corpo mais desenvolvida um pouco do que a parte de baixo. Então, são mulheres que têm menos bumbum e essa parte de cima mais dando aspecto mais de forte, sabe? Isso é uma característica comum que a gente observa, voltando a repetir, não designa orixá de ninguém, aspecto físico, ok, gente? Uma característica que eu acho que é clássica na pessoa de Xangô é o fato de que são pessoas que gostam muito de comer. Eu até hoje não conheço uma pessoa de Xangô que seja amante de refeições, amante de mesa. São pessoas que gostam do prazer da comida, costumam comer bastante, né? Eu vi um dia desse no Facebook, alguém colocou assim: toda vez que eu chamo o filho de Xangô na minha casa, bota uma mesa de ponta a ponta cheia de comida. Gente, olha, não tô falando que ninguém é guloso não, mas meu Deus, é verdade, viu? São pessoas que eu falo para as pessoas de Xangô. A minha amiga, eu já falei dela em outro vídeo, a Estela, ela é de Oxum, Xangô. O meu namorado também e no caso de Xangô com Oxum. E eles são idênticos no sentido de que eles comem demais, entendeu? E comem qualquer coisa. São pessoas que, se deixarem, parece que eles têm um gosto exótico pra comida. Eles gostam tanto de comer, sabe? Tipo assim, eles não gostam só de algumas comidas, eles gostam de comer. O importante é comer. Então, serve carne de rã, serve gambá, serve
cobra, cabrito, qualquer coisa que tenha e tá gostoso e tá bem temperado, bota aí que eles vão comer, vão comer, vão comer. Eu falo, gente, como que pode isso, gente? Meu Deus, é um negócio, é um apetite interminável, sabe? Eu percebo também que, além disso, as pessoas de Xangô têm uma força, digamos, para bebida alcoólica, diferente de outros orixás que passam mal. A pessoa de Xangô bebe bastante. E eu acredito que seja a razão da comida, juntando com a razão da bebida, uma das razões pelas quais são pessoas que costumam ter problemas no aparelho digestivo, digestório, que costumam vomitar demais, volta e meia tá com dor de barriga. Eu sempre falo para as pessoas de Xangô que eu conheço para elas terem cuidado com isso, mas entra em um ouvido e sai no outro, é um negócio incrível. Eu acho que pelo menos umas 2 vezes no mês, 3, eu tô reclamando com uma dessas pessoas de Xangô que estão na minha vida. Tô falando, fulano, toma cuidado, porra, não vai comer essa porra aí. Não, vou comer, não sei o que, acaba comendo, não vou passar mal não, vai lá, passa mal, é incrível, dá uma raiva, porque você avisa, a pessoa vai lá e se ferra. Ou fica plantado no vaso, ou pô, coisa de trono mesmo, né? Ou fica vomitando e tá sempre enjoado, tá sempre passando mal, porque são pessoas que já têm uma tendência a passar mal com isso, mas não tomam vergonha na cara e não tomam cuidado, não tem vergonha na cara de tomar cuidado com isso. E estômago, fígado, né? Meu avô mesmo era outro homem de Xangô, também morreu com problema no fígado por conta de não tomar esse tipo de cuidado, e eu vejo muito isso. Então, vocês que são de Xangô, atentem para esse fato, pelo amor de Deus. Isso eu percebo também que pessoas de Xangô têm uma tendência grande a desenvolverem problemas com nódulos, sejam através de furúnculos ou sejam através de problemas de pele, espinhas mesmo, ou problemas que dão simples nódulos, seja nódulo no peito, quem é mulher, seja nódulo em outras partes do corpo, pedra na vesícula, enfim, são pessoas que têm uma facilidade, uma tendência a adquirir pedrinhas, nódulos, seja onde quer que seja no organismo, até mesmo às vezes em forma de verruga. A minha opinião particular de quem observa essas pessoas é que aquela coisa que sempre falo, né? Vocês devem achar que eu sou maluca da metafísica, da somatização, mas não é não, gente. Eu observo que quando alguma coisa não vai muito legal na vida das pessoas, a gente sempre tende a padecer por algum lado da saúde. Cada pessoa, né, de acordo com o orixá, vai padecer por um ponto. Né? Eu já falei da questão dos ossos de Nanã, de Obaluaê, da questão da vista, dos dentes, do mesmo modo que eu falo de Oxum, da parte renal. Xangô tem essa tendência a criar esses nódulos e isso se exterioriza. As pessoas de Xangô são, obviamente, líderes natos. Tem uma facilidade de ordenar pessoas, de organizar pessoas e situações por conta dessa visão panorâmica que eles têm, por conta da sabedoria que eles têm, dessa placidez e dessa tranquilidade em saber que vai fazer as coisas bem feitas, saber que tem a capacidade, que geralmente eles têm mesmo. Então, como líderes, são ótimos líderes, são ótimos patrões, também são bons empregados porque sabem reconhecer o seu lugar e são competentes no que fazem. Tem muita seriedade, a pessoa de Xangô é sempre uma pessoa muito responsável, muito séria no que ela faz, muito competente também. E nas relações interpessoais, são ótimas conselheiras, são pessoas que são muito boas para serem ouvidas, porque entendem as pessoas como se elas fossem até mais velhas, ou como se elas tivessem um tempo de vida, um conhecimento de assunto que às vezes elas nem têm, mas acabam passando isso para os outros com facilidade. E em relacionamento, isso eu posso falar de cadeira, porque eu estou há quase 10 anos como pessoa de Xangô, e relacionamento com a pessoa de Xangô, ao contrário do que muita gente pensa, é fácil em termos, viu? Fácil em termos. Se você for uma pessoa muito tranquila,
por exemplo, como uma pessoa de Oxum, ou até mesmo como uma pessoa de Iemanjá, você vai se dar muito bem com a pessoa de Xangô, porque você não vai dar motivos para a pessoa de Xangô entrar em atrito com você. Né? A pessoa de Xangô não necessariamente é a todo tempo um ditador. Né? É um pouco ditador, mas não a todo tempo. Então, se ele estiver tranquilo, se as coisas estiverem correndo como ele acha que tem que ser, né, como ele julga ser correto, ele vai ficar muito calmo e você vai conhecer o melhor amante do mundo. A pessoa mais quente, mais carinhosa, mais dedicada e mais galanteadora que tem, a pessoa de Xangô. E são sim pessoas extremamente carinhosas e eles conseguem dar exatamente o que você está precisando, o que você tem que receber naquele momento. Mas em contrapartida, se você for uma pessoa de Yansan, eu acho que muita gente deve achar que a relação de Xangô com Yansan é sempre perfeita, maravilhosa, mas gente, olha, depende, viu? Depende muito, assim, a gente dá muito certo, com certeza é perfeito o encaixe, mas meu Deus, é uma quantidade de briga, sabe? Por quê? Xangô tem sim, apesar de ter essa autoridade dele, essa tranquilidade dele, de saber que ele vai fazer as coisas e de que ele está no topo e tal, são pessoas, especialmente quando homens, eles são facilmente irritáveis. Essa é a verdade. E são sim ciumentos. Eu vou falar pra vocês que lidar com um homem de Xangô às vezes é mais difícil do que lidar com um homem de Ogum. O grande problema das relações entre pessoas de Xangô com Yansan, ou até mesmo com Ogum, né, que é outro arquétipo bem parecido com o Yansan, é que a gente, nós de Yansan, nós temos muito problema em receber ordem, nós temos muito problema em se adequar aos outros ou se adequar a qualquer norma. Né? Nós somos muito livres, nós precisamos muito fazer as coisas do nosso modo, a gente tem essa independência e ninguém vai mexer nisso, entende? Ninguém vai chegar pra gente e vai falar, ó, você vai fazer assim, ou eu acho que você tinha que fazer assim. E a gente a gente tem muita dificuldade com imposição. Ainda que seja imposição de alguém que a gente ame muito, que a gente seja perdidamente apaixonada, a gente vai bater de frente. Não tem jeito. E o problema da pessoa de Xangô é que, além de serem ciumentos, sim, eu não sei se um filho, quem tem aí, depois me fala nos comentários, se a pessoa de Xangô ela é tão ciumenta com a pessoa de Oxum, mas eu sei que comigo sempre deu merda. E é um ciúme chato, eles acham às vezes que eles têm a razão em alguns aspectos. E é problemático na pessoa de Xangô a hora que ele começa a tentar impor. É a forma dele de ver as coisas e tentar dizer para uma pessoa que ela tem que ser de tal forma. E que ela tem que fazer aquilo ali para as coisas andarem correto, tem que ser daquele modo. Nessa hora, infelizmente, ele mostra esse lado ditador dele e não é legal. Então, rola um atrito firme, rola mesmo, sabe? Dá problema. E eu acho que esse é o maior problema entre a relação da pessoa de Xangô com Yansan. Além disso, tem a tendência a harmonizar as coisas, a colocar as coisas nos eixos, a organizar as situações, enquanto que nós não temos isso. Então, tem uma situação aqui que tem uma pessoa problemática com a gente, a pessoa de Xangô ele tem a maturidade de organizar a situação e deixar tudo tranquilo, né? Cada um no seu canto e vamos manter a tranquilidade e tal, sei o que, e a gente não é assim, né? Não é assim, né? A gente já... Mas qual é o problema, né? Não, a gente vai resolver isso aqui agora e a gente vai entrar no atrito agora e acabou, não tem essa, e aí a gente entra em atrito com ele de novo, porque ele já vai chegar tentando te apaziguar e você já vai ficar com raiva porque ele vai tentar te apaziguar e não tá certo e vai dar problema, não adianta.
Eu acho que essas são, né, as maiores dificuldades da pessoa de Xangô com a pessoa de Orixá de Guerra. Mas é só isso também. No restante, nós pensamos muito parecidos. Pelo menos quem é de Ansan, eu tenho certeza que pensa muito parecido, que nós temos também um senso de justiça muito grande, né? Nós não gostamos de covardia, nós estamos sempre tentando fazer o que é correto, ainda que... E Xangô tem essa coisa que complementa a gente, por outro lado, embora... Então, por que às vezes a relação de uma pessoa de Xangô com Yansan, embora seja conturbada em alguns aspectos, como eu acabei de falar, ela seja tão duradoura e seja tão feliz? É porque a gente se complementa, apesar dessas diferenças, a gente se complementa em muitos outros aspectos. Então tem muita coisa que eu aprendo demais com as pessoas de Xangô, não só com o homem que está comigo há tantos anos, mas com meu pai, com meu padrinho, com os meus amigos de Xangô. São pessoas que na hora que a gente está com aquela ventania na cabeça, aquele furacão está detonando tudo, eles chegam e botam a gente no eixo, sabe? Eles têm essa capacidade. Eu acho que é o único orixá que consegue segurar uma pessoa de Ansan, é Xangô. Ogum não consegue porque a gente acaba caindo no pau, dá uma briga do cacete, não funciona, mas Xangô tem essa capacidade de segurar a gente. E é por isso que as relações, de um modo geral, não só a relação amorosa, mas as relações entre pessoas de Xangô com Yansan costumam ser tão intensas, tão verdadeiras e costumam ser tão duradouras, né? Tem sempre muito amor entre a gente. O lado chato da pessoa de Xangô, né, que eles acham que a gente não sabe, né, mas ao contrário do que eles fazem esforço para parecer, eles são pessoas extremamente galanteadoras. São pessoas pegadoras, sim. Estou falando aqui mais voltado para homens, mas mulheres também não escapam não, viu? Eu acho que elas são um pouco mais tranquilas, mas são pegadoras sim. São sim. Não vem com essa. São pessoas que têm vários contatinhos, sim. São pessoas que têm vários admiradores, sim. São muito discretos, até mais discretos do que os homens de Xangô, mas tem, viu? Tem. E as pessoas de Xangô, os homens de Xangô são mulherengos, infelizmente. São pessoas que muitas das vezes têm diversos relacionamentos ao mesmo tempo, né? O meu avô, por exemplo, meu avô era bígamo, gente. Bígamo. De verdade, ele tinha duas, além da minha avó, ele tinha outra família, outra mulher. Então minha avó recebia pensão dividida. Uma sacanagem isso, né? E assim, você olha pra pessoa de Xangô e você não diz, sabe? A gente olha pra pessoa de Ogum, por exemplo, a gente já fala, vale nada. Safado, cafajeste, galinha, não vale nada. Todo mundo sabe que a pessoa de Ogum é o que ela é, a pessoa de Yansan também. A gente leva uma fama, sabe? Mas a pessoa de Xangô, não é nem que ele seja sonso, não, sabe? Ou às vezes até eu tô tentando ainda. Porque eu tenho um lado pessoal que eu fico pensando pro menino não achar que não é sonso, mas enfim. Eles são sim, sabe? Eles passam um rodo legal. São mulherengos, sim. Você olha e não percebe, porque por causa desse aspecto que eles têm de seriedade, de responsável, de senhores de si, então tudo ali acima de tudo e tal, mas não se engana não, viu? Toma muito cuidado porque são assim. Todos eles falam pra mim, não estou dizendo que sejam pessoas categoricamente infiéis, não, de modo algum. Existem filhos de Xangô que são fiéis, sim, eu percebo isso, que até quando eles estão apaixonados, são realmente fiéis. Ponto de vista de conquista, como eu já falei anteriormente, eles não perdem nada para qualquer outro orixá mais conhecido por conquistas e por galanteios, porque são ótimos conquistadores, são apaixonantes, são sexualmente muito ativos, graças a Deus, inclusive. E, em contrapartida, inclusive, eu vou falar uma coisa agora que vai dar merda, mas a maioria dos homens é infiel, né?
a maioria mesmo é infiel. Mas os poucos homens que eu conheço que são fiéis de fato, coincidentemente ou não, são homens de Xangô, ou homens de Iemanjá, né, ou de Oxalá. E os homens de Xangô encabeçam essa lista, contradizendo, né, o que eu acabei de falar, que são pessoas que podem ser fiéis. Mas podem ser fiéis, sim. Um aspecto que eu diria que deveria melhorar nas pessoas de Xangô é que às vezes eles pensam demais. Outra coisa que eu acho que seria legal para eles mudarem é o fato de eles confiarem demais nas pessoas. A pessoa de Xangô, ela tem o hábito muito chato, não deveria ser um hábito chato, eu sei, mas é um hábito muito chato de confiar de cara nas pessoas. Pessoas de Xangô, eles costumam dar a confiança deles primeiro, e depois, com o tempo, eles veem se aquilo ali vale a pena, eles pagam para ver, né? E não obstante, eles acabam se ferrando, porque não é todo mundo que você pode sair dando sua confiança de cara. Por causa disso, eu percebo que são pessoas que acabam sendo passadas para trás, usadas até mesmo, né? Porque elas confiam tanto nas pessoas, elas são ali tão dedicadas, elas não esperam receber na proporção, entende? E dando a confiança aos poucos. Não, elas já confiam de cara, elas já se dão de cara, elas já abrem a porta da casa delas de cara, e as pessoas muitas vezes se aproveitam disso. Juntamente com outros orixás com hábitos mais aristocráticos, como Oxum, como Iemanjá, Xangô também tem muito bom gosto. Ainda que sejam pessoas simples, eles têm um refinamento com eles, né? Eu acho que vem dessa coisa de realeza que eles têm, dessa coisa de serem filhos de rei, e eles carregam esse ar de opulência, sabe? Então a casa dessas pessoas costuma ser de bom gosto. Em contrapartida, podem ser pessoas bem simples. Apesar de terem isso tudo, não são pessoas que, como eu já falei anteriormente no início do vídeo, não são pessoas que necessariamente têm a necessidade de ostentar, né? Uma característica que eu percebo ser interessante na pessoa de Xangô, todos eles, mesmo quando são pobres, são pessoas que não têm muita dificuldade para conseguir o próprio sustento, sabe? Eles não têm muita dificuldade em conseguir as coisas deles. Eles não padecem facilmente por conta do sistema, independente da situação do país, independente da situação da economia, da situação da classe social deles. Eles são sempre pessoas que conseguem dar uma volta por cima com muita facilidade, né? Mais facilidade do que os outros orixás. Não necessariamente que todas as pessoas de Xangô tenham muito dinheiro e sejam ricas, nem nada não, mas não falta para essas pessoas, sabe? É muito mais fácil para elas conseguirem as coisas delas. Pessoas bem populares, costumam estar sempre muito acompanhadas. Embora eu já percebi que existem momentos na vida dos filhos de Xangô em que eles acabam ficando sozinhos, eles acabam experimentando a solidão por algum período ou em alguma circunstância. Eles até gostam, inclusive, de certo modo, de ficar um pouco só, mas geralmente o normal, né, da pessoa de Xangô, ela está sempre muito acompanhada, tem sempre muita gente por perto. Então isso, dependendo, também é um problema até que interfere na relação amorosa, porque, né, no caso, principalmente quando a outra parte vamos supor, de Ansan ou de outro orixá que tenha sangue mais quente, porque isso desperta um ciúme, né? É um pouco complicado, às vezes, se lidar com uma pessoa que está cercada de gente, é meio difícil, né? E ainda mais a pessoa de Xangô, que é toda calorosa, que é toda bem articulada, que está sempre falando muito, que está sempre, né, interagindo. Isso às vezes incomoda a gente um pouco, viu? Porque o recado para quem é de Xangô, isso incomoda a gente um pouco, mas infelizmente é um natural deles, né? Eu acho interessante que a gente parece que herda do orixá não só as características da personalidade, não, mas a gente acaba herdando também muita coisa que acontece
na vida do orixá, né? Eu acho que uma coisa tem em decorrência da outra, obviamente, mas eu acho isso muito interessante, né? Porque Xangô, obviamente, que ele tinha muitas pessoas à disposição dele, era sempre rodeado de pessoas, porque é o rei, né? E é isso que você espera de um rei, de um governante, que era a função dele. Mas é interessante que mesmo os filhos não sendo reis, né, eles acabam também seguindo esse ritmo. As características que eu mais aprecio nas pessoas de Xangô, além do fato de serem extremamente justos, é o fato de serem pessoas honestas. Eu não estou querendo dizer que não existem filhos de Xangô desonestos ou com caráter ruim, não é isso, gente, existe, tá? Até porque o caráter, ele é pessoal, ele nasce com a gente, ele é nosso, do nosso espírito, então, da nossa alma, mas as pessoas de Xangô eu percebo, no que eu observo, que são pessoas extremamente confiáveis, são pessoas muito corretas. Elas buscam sempre ser corretas com os outros, com o meio em que elas vivem, com a sociedade. E também o fato de serem pessoas esforçadas, de serem trabalhadoras, independentes, de estarem sempre buscando construir o próprio reino. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não tenho certeza, mas eu acho que o próximo orixá vai ser o Sangue, porque eu já tinha prometido isso. Eu vou voltar agora com o vídeo tudo em questão regular, tá bom? Obrigada por você ter assistido. Um beijo grande.